Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem nesse momento difícil que nós estamos atravessando. É isso que eu desejo para todos no momento, tá? Vamos começar mais uma videoaula de história. Sou o professor Felipe. Vamos seguir o conteúdo, falar de Proclamação da República, parte 2 da aula, tá? Vamos falar aqui dos processos históricos da Proclamação da República, como vocês podem ver no primeiro slide que eu vou jogar aqui na tela para vocês, tá? Vocês veem aqui que nós vamos falar dos processos históricos, tá bom? Vamos para o próximo slide, gente. Segundo slide, vamos acompanhar aqui direitinho comigo. Vamos fazer um resumo aqui para vocês lembrarem, hein? O que foi a Proclamação da República no Brasil? Vamos lembrar? A Proclamação da República no Brasil foi um evento histórico que encerrou o Império do Brasil após o golpe de 1889. A gente fala golpe por quê? Porque de fato foi, né? Os militares tiraram o imperador do poder, né? Prenderam ele e a família real e exilaram ele para a Europa, né? Então, quando se depõe um governante do poder, né? Tira ele do poder através dessa forma, né? De uma forma autocrática, né? É um golpe, né? Então, por esse simples fato técnico, tá? O novo sistema político foi assentado mediante uma nova Constituição, tá? Foi assentado, ele foi colocado ali, tá? Diante de uma nova Constituição, tá? Foi colocada também uma nova Constituição para o país, tá? De 1891. Tá bom? Em que os conceitos monárquicos foram substituídos por conceitos republicanos, tá? Como o federalismo, presidencialismo e sufrágio masculino. Embora a República seja considerada um avanço progressista no Brasil, ela herdou as contradições sociais do Império, como o alto índice de analfabetismo e o controle econômico pelas oligarquias rurais. Tá? Então, muita coisa mudou, né? Pero no mucho, né? Mas também muita coisa foi herdada do Império. Né? As pessoas podiam votar, né? Mas não todas, né? Os homens, né? Que continuavam votando, né? O sufrágio era masculino, né? Dependia de posição econômica também, de classe social, mulher não votava, os índices de analfabetismo ainda continuavam muito altos, né? Os problemas sociais advindos da escravidão, né? Vindos da escravidão também foram herdados do Império. Então, trocou o sistema, né, de monarquia para república, né? Mas a República herdou os problemas da monarquia também, os problemas continuaram, os problemas do Império, né? E a República vai ter que lidar com isso, e a gente vai ver mais sobre isso aqui na nossa videoaula, tá? Vamos para o próximo slide aqui, ó. A República Brasileira começa com os militares no poder, olha só que beleza, hein? Militares no poder. Que maravilha, hein? República da Espada. A República da Espada. Olha só como começa a nossa República, hein? Com militares no poder. Primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E o segundo presidente, o Floriano Peixoto, tá? São os dois representantes da República da Espada, um período marcado por várias tensões também, marcado por revoltas militares, inclusive.
que a gente vai falar, inclusive, em outra oportunidade, tá? Eu vou comentar com vocês. Vamos para o próximo slide aqui. As fases da Primeira República. Tem aqui um esqueminha para vocês estudarem, olha que legal, ó. A Primeira República, ela se divide em duas fases. Primeiro a gente tem que pôr isso na cabeça, ó, duas fases, tá? A Primeira República no início ali, tá? A República da Espada, tá bom? Que vai de 1889 a 1894, e a República Oligárquica, que a partir desse período, 1894 a 1930, tá? Que aí começa a Era Vargas a partir daí. O que acontece? Em 1891 é promulgada a Constituição. Segue comigo aqui no slide, tá? 1. Constituição de 1891, tá? Que é quando há a troca, né, de império para república. Monarquia sai e a república entra. 2. Revolta da Armada, né? Há uma revolta, né, que se chama Revolta da Armada, né, em 1891, após a promulgação da Constituição, né? A Armada era a antiga Marinha, né, ligada muito ao Império. E vai ter uma videoaula que eu vou fazer para vocês sobre as revoltas, né, da Primeira República. Eu vou falar sobre essa revolta, então eu não vou explicar para vocês agora, tá? Foi um período de crise econômica, né? Que surpresa, né? Militares no poder. Crise econômica nós tivemos no período, né? E no 4, né? No item 4, que vocês podem ver, né? Nós tivemos a Revolução Federalista também, que é outra revolução, outra revolta, né, que eu vou falar para vocês na próxima videoaula, tá? Não sei se na próxima, mas em outra videoaula que eu vou gravar para vocês, que eu vou falar sobre as revoltas da República, tá? Então, a República da Espada, ela é marcada por esses acontecimentos aqui, essas características, tá? A Constituição de 1891, a Revolta da Armada, uma crise econômica e a Revolução Federalista, tá? Agora, a República Oligárquica, né? Outra coisa, né? Não é mais militares no poder, né? Já muda de figura o negócio. Agora é a oligarquia, né? É a elite, né, no poder, a oligarquia. Começa com presidente Prudente de Moraes, tá? Prudente de Moraes, ele assume a presidência logo depois do Floriano Peixoto, tá? Eleito presidente, tá? Aí tem a questão da política dos governadores e a política do café com leite, tá? Os governadores, né, as oligarquias controlam os governos, né? A elite controla os governos e realiza a política do café com leite, né? Que é a política que elege governantes apenas de São Paulo e Minas para governarem o Brasil, né? Que eu vou explicar isso mais a fundo para vocês nos próximos slides, tá? Então, aqui está o esqueminha para vocês. Aqui do lado vocês veem a foto do Prudente de Moraes, né? O retrato dele, né? Perdão. Vamos para o próximo slide aqui, né? A República foi proclamada. E agora? Né? E daí? O que a gente faz? A proclamação da República no Brasil, em 1889, deu início a um novo modelo político que se consolidou a partir dos interesses das elites civis militares que derrubaram a monarquia. Então, os militares e os civis, né, as elites, né, que controlavam esses grupos, estavam infelizes com a monarquia, com Dom Pedro II, né, e derrubaram ele, aplicaram um golpe.
Uma das heranças dessa forma de governo, da monarquia, né, foi o sufrágio, né, o voto, o direito ao voto. Direito previsto pela Constituição de 1891 aos cidadãos alfabetizados. A partir de 1891, o sufrágio passou a ser universal, né, e masculino. A exclusão das mulheres e dos analfabetos deixava de fora das eleições grande parte da população brasileira. Então, o que antes era destinado apenas a uma classe econômica na monarquia, o sufrágio não era universal, né? Ele era masculino, mas era só para uma determinada classe econômica, né? Tinha que ter uma certa fonte de renda para votar, um certo limite, um certo teto de renda, né? Você tinha que ganhar um certo tanto, né? Para poder votar. Aí não precisava mais, né? Na República não precisava mais disso. Era universal, todo mundo podia votar. Mas, né, mulheres, todo mundo, exceto mulheres e analfabetos, né? O que deixava grande parte da população sem votar, né? Sem direito ao voto. Então, não resolveu muita coisa, né? Vamos lá, continuando aqui. O que eu disse, a exclusão das mulheres e dos analfabetos deixava de fora das eleições grande parte da população brasileira. O monopólio do sistema político e econômico pelas oligarquias regionais, evidenciado pela política dos governadores e do coronelismo, levava a fraudes eleitorais e ao voto de cabresto. Então, as elites regionais, né, comandavam ali os governos, né? Os governos ali das cidades, né, das províncias, e comandavam tudo ali. Os coronéis, eram os coronéis das regiões. E aí isso gerava fraude nas eleições, as eleições eram fraudadas, né? E acabava gerando a questão do voto de cabresto, que a gente vai ver o que é isso, tá? A população brasileira em 1919 girava em torno de 29.700.000 pessoas, das quais 1.766.000 poderiam votar. Olha isso, gente. De 29 milhões de pessoas, mais ou menos, 1.700.000 podiam votar, entendeu? Então é muito pouca gente. Então, sufrágio universal, pero no mucho, né? Mas não, né? Só que não. No entanto, compareciam às urnas somente 418.000 pessoas, representando 1,41% da população brasileira. Então é muito pouco. Quase ninguém votava praticamente. Pouca gente votava, pouquíssima gente no Brasil. Então, as escolhas políticas ainda ficavam na mão de poucos, de uma pequena elite, né? Vamos para o próximo slide aqui. Vamos entender o que é o voto de cabresto. Voto de cabresto. Durante a Velha República, que compreendeu o período de 1889, lembre-se, 1889, Proclamação da República, 1930, que acaba e inicia o período Vargas. O voto era masculino, mas a maioria da população era formada por pessoas analfabetas. Essa situação facilitava a troca de favores entre o governo federal e os governadores, sendo estes aliados aos coronéis, grandes proprietários rurais, executavam o voto de cabresto, que consistia na manipulação do voto conforme os interesses dos governadores, tá? Então, olha só que interessante, né? O voto de cabresto era isso, né? Você negociava, né? Você facilitava ali a troca de favores entre o governo federal, os governadores, né? Sendo estes aliados aos coronéis, né? O governo federal os governadores aos coronéis, né? E ali esses coronéis eles executavam esse voto de cabresto. Né, que o que eles faziam? Eles manipulavam, eles mandavam, né, os seus trabalhadores, as pessoas ali que moravam na cidade, que obedeciam o coronel, que tinham medo do coronel, eles mandavam ele votar
no candidato preferido do coronel. O coronel mandava votar no candidato querido dele, que ele apoiava. Por quê? Porque devia favor para esse candidato, o coronel devia favor para esse candidato, né? Ele devia favor para esse candidato, né? O candidato facilitava alguma coisa para ele, né? Prestava um favor, e o coronel mandava os empregados, os funcionários, né? Os conhecidos, as pessoas que tinham medo dele, né? Que ele exercia influência, as pessoas que ele exercia influência sobre, ele mandava eles votarem no candidato preferido dele. Isso se chama voto de cabresto, né? Você obriga a pessoa, né? E aí você, ó, é o que a charge representa, ó. As próximas eleições de cabresto, da revista Careta, aqui, ó, de 1917, que estou trazendo para vocês. Vamos para o próximo slide, ó, que vocês podem ver a charge melhor. A charge é meio apagada porque é antiga, né? É uma fonte histórica também, isso se chama fonte histórica, né? Você analisar a informação direto da fonte, né? Você tem a informação direto da fonte, né? É uma charge feita na época da República, né? Da Primeira República, em 1927, e diz assim: as próximas eleições de cabresto. É um candidato aqui, um político, né? Trazendo um eleitor com a cabeça de burro, né? Para votar, né? E aqui a soberania, né? Aceitando os votos aqui, né? E ele trazendo o eleitor para votar, né? Ou seja, traz o eleitor no cabresto. Ó, você vai votar aqui em quem eu quero, traz aqui, vota aqui, pronto. Então, traz o cara no cabresto. Obriga a pessoa a votar em quem ele quer, tá? Vamos para o próximo slide aqui, ó. Isso aqui é interessante. É denso para entender, mas é interessante e relativamente fácil, ó. Características da política na Primeira República. Então, nós já vimos aqui que o sistema foi trocado, né, de monarquia para república, né? E começou-se a ter eleições, né? A maioria da população não votava, as eleições eram fraudadas, né? Os coronéis mandavam as pessoas votarem nos candidatos preferidos deles, né? Exerciam o voto de cabresto, né? Que a gente já viu, e tinha outras coisas aí mais, né? Que a gente vai ver agora. O regime republicano proclamado em 1889 não significou uma participação popular efetiva. Estou lendo aqui no slide, ó. E muito menos ampliou de forma expressiva os direitos sociais. Ao contrário, durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o sistema político foi dominado pelas oligarquias estaduais, cujos interesses prevaleciam no cenário político e econômico de seus respectivos estados. Então lembra que eu falei que dividiu-se a República em duas partes, República da Espada e República Oligárquica? A da Espada já foi, os militares já saíram de cena. Agora é as oligarquias que a gente está falando, as pessoas ricas no poder, as elites, né? E tem esses coronéis aí, né? Que são as pessoas que comandam os interiores, né, que devem favores a essas oligarquias do Estado, que é o que ele está falando aqui, né? O sistema político foi dominado pelas oligarquias estaduais, que eram as pessoas que dominavam as políticas do Estado, tá, das províncias. Vamos seguir aqui, continuar. Na Constituição de 1891, apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados votavam. O voto era restrito a uma pequena parte da população e, somado a isso, as fraudes sobre os resultados eleitorais eram constantes. Olha só. Esse sistema garantia a manutenção das oligarquias no poder, intermediadas pelos coronéis, grandes latifundiários, que, com a intervenção da política regional e local, conseguiam os votos necessários aos oligarcas com a troca de favores ou por meio de ameaças. Então é exatamente isso do que a gente está falando, gente, né? E um fenômeno que acontece nessa época, que é exatamente isso, é a política do café com leite, que está exemplificada aqui nessa charge para vocês, né? O que acontecia? As oligarquias, a elite,
né, controlavam as províncias, né, os estados, né, e aí os coronéis iam fazendo os favores para eles, né, nos interiores desses estados, nas cidadezinhas, né, iam elegendo os candidatos preferidos deles, né, mandando a população votar nesses candidatos através do voto de cabresto. E eles iam controlando a política a partir disso, né? E isso ia se estendendo a âmbito nacional, né? E acontecia a política do café com leite, que era o quê? São Paulo e Minas eram os estados mais fortes aí na disputa das oligarquias, eram os mais ricos da época, né? E aí, consequentemente, eles tinham mais poder e dominavam a política nacional, né? Tinham mais dinheiro, mais riquezas e mais poder, dominavam a política nacional. Então, praticamente, eles punham o candidato que eles queriam lá dentro, né? Eles elegiam e controlavam a elegibilidade, né, do candidato que ganhava para ser presidente, né? Por isso que chama política do café com leite, porque só ganhava candidato de Minas e candidato de São Paulo, né? A política era controlada por eles. São Paulo produzia café, Minas produzia leite, tá? Política do café com leite. Só entrava presidente no Brasil de São Paulo e de Minas, né? E aí vocês veem a charge aí, né? Os dois coronéis aí, os coronéisões, né? Os coronés, né? De São Paulo e de Minas, né? Representados pelas bandeiras, com a cadeira do Brasil, né? Segurando a cadeira do Brasil, donos da cadeira, né? E os outros estados aqui embaixo brigando, né? Pela disputa, né? Tentando subir lá, mas não conseguem, né? Rio Grande do Sul, né? Pernambuco, Bahia, Paraná, né? Que eram os outros estados que lançavam candidatos também à presidência, mas não conseguiam ganhar por causa da influência política de Minas Gerais e São Paulo, que eram grandes produtores de leite e café, respectivamente, né? E aí, por isso, a política do café com leite, tá? Vamos para o próximo slide, gente. Último slide, olha só que legal. É a atividade. Atividade que agora vocês vão me entregar quinzenalmente, lembre-se, hein? De 15 em 15 dias. E a partir de agora nós vamos usar o Google Classroom, lembre-se disso também. Passem aí para todos os colegas, tá? Eu posso ter esquecido de falar nos outros vídeos, mas vou lembrar de falar sempre aqui, tá? A partir de agora vamos usar o Google Classroom para postar as atividades e fazer as atividades e tudo mais. Vamos lá, ler a atividade aqui com vocês. Notícia de jornal do dia da Proclamação da República. Abre aspas. A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em nova fase, pois pode-se considerar finda a monarquia, passando a regime francamente democrático, com todas as consequências da liberdade. Foi o exército quem operou esta magna transformação. Hoje proclamou no meio da maior tranquilidade e com solenidade realmente imponente que queria outra forma de governo. Assim desaparece a única monarquia que existia na América e fazendo votos para que o novo regime encaminhe a nossa pátria a seus grandes destinos, esperamos que os vencedores saberão legitimar a posse do poder com o selo da moderação, benignidade e justiça, impedindo qualquer violência contra os vencidos e mostrando que a força bem se concilia com a moderação. Viva o Brasil! Viva a democracia! Viva a liberdade! Gazeta da Tarde, 15 de novembro de 1889. Então, uma notícia aqui, né, uma fonte direta para vocês, aqui uma notícia da Gazeta da Tarde de 1889, um jornal que circulou e informou a proclamação da República, né? Notícia aqui fresquinha da época, olha.
E eu quero que vocês respondam 3 perguntas para mim a partir da leitura desta notícia, tá? Desta fonte histórica da época. Vamos lá. A. Explique com suas palavras o que foi a República da Espada e a República Oligárquica. Vai diferenciar para mim essas duas coisas, explicar o que foi a República da Espada e a República Oligárquica, tá? Eu falei disso na videoaula. B. Resuma, segundo a sua compreensão, a política do café com leite. Tá? Acabei de explicar isso para vocês, política do café com leite. Lembra? O que foi isso aí? Tá? Me explique, por favor. C. Essa é para vocês refletirem mais. Na notícia de jornal sobre a proclamação da República, estão em negrito algumas frases que até hoje ouvimos como afirmação e reivindicação popular ao governo. Explique com suas palavras por que, mesmo depois de tantos anos da proclamação da República, ainda precisamos reivindicar a democracia e a liberdade. Dica: os nossos representantes políticos sempre respeitam a democracia, ainda mais hoje, gente, está acontecendo tanta coisa no nosso país, tá? Então, os termos em negrito aqui do texto são esses, tá? Viva a democracia, viva a liberdade, né? O que eu quero dizer é democracia, liberdade, né? São os termos, são as coisas que nós precisamos reivindicar, né? Por que nós precisamos reivindicar isso até hoje? Mesmo depois da proclamação da República, que esse texto aqui trouxe para a gente, que ocasionou tudo isso, a proclamação da República, viva a liberdade, viva a democracia. A gente sabe que não foi assim, né? A República herdou vários problemas do Império, né? Então, eu quero saber por que a gente ainda precisa reivindicar essa democracia e essa liberdade até hoje que a gente vive num sistema democrático, tá? E é a dica, né? Os nossos representantes políticos, nossos políticos sempre respeitam a democracia, né? E aí, essa é a minha pergunta para vocês, e aí eu quero que vocês reflitam um pouquinho aí e respondam, tá? Dúvidas, me chamem no WhatsApp, nas minhas redes sociais, tá? Fiquem à vontade. Um grande abraço, se cuidem muito, muito mesmo, tá? E bons estudos, tá? Tchau.